Capítulo 593, Intenção Marcial do Demônio Celestial Asura. Tradução, Cyber Revisão, 0. Peng. A lança divina do cometa roxo atingiu o chão. Lin Ming estava apenas se apoiando na lança. Seu corpo inteiro gemeu e parecia que ele estava prestes a ter suas juntas explodidas. Seus meridianos estavam quase chegando ao ponto de explodir. Com todo o campo de força do demônio celestial entrando em seu corpo, a pressão poderia ser imaginada. Por sorte, ele era forte o suficiente. Se um artista marcial comum suportasse uma pressão tão grande de repente, todo seu corpo explodiria. Mas, novamente, poderia um artista marcial comum romper as 13 gaiolas espaciais e chegar a nesse ponto. Uma vez que a intenção marcial do demônio celestial de toda a área entrou completamente no corpo de Lin Ming, ele então tomou seu corpo como o epicentro e irradiou para fora. A pressão no espaço de repente diminuiu. Milímetro, isso é. Lin Ming verificou seu corpo e só descobriu que sua verdadeira essência estava inchando como uma maré alta, muito mais formidável do que antes. Nos últimos dias, Lin Ming esteve constantemente sob a forte pressão do campo de força do demônio celestial. Embora ele gradualmente tenha se adaptado a isso, era verdade que sua alma, verdadeira essência e corpo estavam sendo altamente suprimidos. Ele teve que gastar uma abundância de energia para resistir à pressão. Agora que a pressão de repente desapareceu, ele sentiu todo seu corpo cheio de força, seu corpo tão leve quanto uma pluma e sua vasta verdadeira essência inundando-o como se derramasse dele. Minha força foi suprimida por tantos dias até agora. Só agora, depois de libertado, percebo que me tornei formidável até esse ponto. Lin Ming cerrou os punhos de felicidade. O que ele mais queria agora era encontrar um bom adversário e ter uma partida magnífica, usando cada grama de sua força. Esse sentimento era incrível. Mas, havia também, o campo de força do demônio celestial. Lin Ming podia sentir que o campo de força do demônio celestial que esteve dentro desse espaço se gravou em sua alma. Embora o alcance e o poder desse campo de força fossem muito mais fraco do que o da gaiola real, a fundação do mesmo foi estabelecida e a semente do campo de força do demônio celestial foi plantada. Enquanto ele se tornasse mais forte, o campo de força demônio celestial também cresceria com ele. Essa é a intenção marcial do demônio celestial? Perguntou Lin Ming. Esta é a primeira forma, intenção marcial do demônio celestial, Asura. Agora foi dado para você. Asura. Lin Ming fez uma pausa, confuso. De acordo com esse significado, a intenção marcial Asura era apenas uma forma de muitas. A intenção marcial do demônio celestial não é apenas uma única intenção marcial, mas a fusão de 3 intenções marciais secundárias. Obter apenas uma dessas intenções marciais mostrará efeitos limitados. Se você puder obter todas as 3 intenções marciais e fundi-las, então você poderá recriar a intenção marcial do demônio celestial. Com esta intenção marcial, você pode matar instantaneamente as chamadas potências do nível imperador do seu mundo. O que? Lin Ming ficou atordoado. Com apenas uma intenção marcial, ele seria capaz de matar instantaneamente uma potência do nível imperador. Pelo som dessa voz, ela estava cheia de desdém pelas potências do nível imperador do continente do demônio sagrado e do continente da queda do céu. Realmente, havia alguma força alarmante e aterrorizante escondida sob as torres polares divisória de céus. Uma mera garra eliminou 12 potências do nível imperador. Essa era definitivamente a qualificação para olhar para o mundo com desprezo. Mesmo assim, Lin Ming achou difícil aceitar usar apenas uma intenção marcial para matar as potências do nível imperador. Isso era muito forte. Se eu fundir 3 tipos de intenções marciais agora, posso matar uma potência do nível imperador. Lin Ming achou que isso era uma fantasia.
Se essa intenção marcial do demônio celestial era tão poderosa, então não eram a intenção marcial etérea e a intenção marcial sansara que ele percebeu anteriormente nada além de piadas. É impossível para você fundir a completa intenção marcial do demônio celestial. A voz negou categoricamente para Lin Ming. Sua força está longe de ser suficiente. Sem mencionar fundir 3 tipos de intenções marciais, mas é impossível até coletar todas elas. Depois que Lin Ming ouviu isso, ele não pôde deixar de perguntar: depois da gaiola real, eu posso obter a primeira forma da intenção marcial do demônio celestial, Asura? Se eu condensar uma tatuagem do demônio celestial de 12 asas, qual forma da intenção marcial do demônio celestial eu receberei então? A voz disse: se você puder condensar uma tatuagem do demônio celestial de 12 asas, então você será capaz de receber a segunda forma, intenção marcial do demônio celestial, Deus da Morte. Deus da Morte? Quando Lin Ming ouviu isso, seu coração gelou. Formar uma tatuagem do demônio celestial de 12 asas realmente exigia um abate sem fim. Embora o número de pessoas que ele precisava matar não fosse demais, nenhuma dessas pessoas era a mais comum das pessoas, mas os jovens heróicos mais destacados de sua geração. Entre esses, havia algumas pessoas que pisariam na destruição da vida se não morressem. Talvez eles tivessem esperanças de se tornar um imperador inigualável. Pode-se dizer que, para completar a tatuagem do demônio celestial de 12 asas, a estrada a ser percorrida passava por cima dos cadáveres de 100 possíveis potências da destruição da vida, ou até mesmo de potências do nível imperador. Atualmente, Lin Ming era apenas um demônio celestial de 6 asas. Qualquer um desses gênios que morreram por suas mãos poderia ser um jovem mestre inigualável de uma seita de 5º grau. Além da intenção marcial do demônio celestial Deus da Morte, qual é a terceira intenção marcial? Como posso obtê-la? A terceira intenção marcial é Imperador Primordial. Através do caminho do Imperador, você pode obter a terceira forma da intenção marcial do demônio celestial. Então, se você pode ou não fundir as 3 intenções marciais, tudo dependerá da sua própria percepção e das chances de sorte. Caminho do Imperador. Lin Ming respirou fundo. Ele ouviu dizer que aqueles que conseguissem atravessar todo o caminho do Imperador já seriam equivalentes às potências do nível Imperador. Se uma potência do nível Imperador fundisse as intenções marciais, Asura, Deus da Morte e Imperador Primordial, todas as 3 formas da intenção marcial em uma, então eles não poderiam matar outra potência do nível Imperador do mesmo nível com apenas um pensamento. Seria assim tão fácil? Mesmo pular reinos para matar os outros não seria difícil. Parecia que o que essa voz descreveu não era exagerado, mas sim uma estimativa conservadora. Você é um espírito do templo? Lin Ming perguntou de repente. Quando ele entrou no reino místico da Divina Fênix, ele também encontrou um espírito do templo. O espírito do templo originou-se da chamada raça espiritual. Todas as coisas tinham poderes espirituais, fossem as montanhas, plantas, terra, rios ou riachos. O misterioso espírito do templo do reino místico da Divina Fênix era um espírito criado a partir de uma rocha que havia passado por incontáveis anos. Sua vida útil também era como uma rocha e podia durar por longos períodos de tempo. Esses espíritos costumavam ser usados para proteger lugares de teste e outros locais apropriados. A voz ficou em silêncio por um momento antes de dizer: sim, eu sou da raça do espírito de pedra. Então era verdade. Lin Ming estava perplexo. Se era assim, então este sujeito poderia ter vivido por centenas de milhares de anos, ou até mesmo milhões de anos. Lin Ming hesitou por um momento e, em seguida, perguntou hesitante: Senhor Espírito do Templo, eu estava pensando se você poderia ou não me dizer o que aconteceu dentro do abismo do demônio eterno dezenas de milhares de anos atrás. Atualmente, o que mais está dentro do abismo do demônio eterno? Quem criou as 12 torres polares divisórias de céus,
como elas foram criadas e com que finalidade. Peço desculpas, não posso lhe contar. O espírito do templo se recusou a dizer. Lin Ming secretamente achou isso uma pena. Mas ele também esperava uma resposta como essa. O abismo do demônio eterno provavelmente envolvia algum segredo massivo relacionado aos tempos antigos. Foi realmente rude de sua parte fazer essas perguntas. Sinto muito, Senhor, eu fui rude. Esta experiência, eu gostaria de agradecer ao Senhor Espírito do Templo por cuidar de mim. Você não precisa me agradecer, eu só estava fazendo o que precisava fazer. Saia agora, eu quero dormir. O espírito do templo disse antes de desaparecer diretamente. Agora só restava Lin Ming no espaço vazio da gaiola real. Lin Ming virou a cabeça para ver uma porta de luz de transmissão. Sem dúvida, o espaço no outro extremo dessa porta de luz estava bloqueado. Formação de matriz de bloqueio espacial. Os lábios de Lin Ming se curvaram em um sorriso diabólico. Ele não pediu ao espírito do templo para ajudá-lo a destruir essa matriz de bloqueio, porque ele tinha confiança de que ele poderia fazer isso sozinho. Contanto que ele tivesse uma matriz de transmissão que o levasse para a área da matriz que bloqueava o espaço, quebrá-la não seria nada difícil. Torre Polaris Divisora de Céus, terceiro andar, área de prática especial. No grande salão da área de prática especial, havia uma enorme matriz. Esta formação de matriz tinha sido preparada há 2 dias e formava uma barreira brilhante nebulosa. Isolou toda a investigação do lado de fora, então era quase impossível descobrir exatamente o que estava lá. Todos os dias haveria artistas marciais que entravam e saíam da área de prática especial. Eles naturalmente veriam essa cortina de luz e ficariam curiosos sobre o que estava acontecendo lá dentro. Ouvi dizer que há um problema com a gaiola real. Os 12 lordes superiores pediram para alguém vir consertá-la. Um tempo atrás, eu vi esse pequeno e estranho velho diabrete entrar na barreira de luz e ficar lá por vários dias. Eu acho que o velho diabrete pode ser um mestre de matriz. Fora da barreira de luz, 4 artistas marciais estavam reunidos. Entre eles, um artista marcial demônio gigante estava casualmente falando. Consertar a gaiola real. Como isso é possível? Outro artista marcial enrolou seus lábios em desgosto. Estas são antigas relíquias do passado. Sem dizer repará-las, é impossível para nós até mesmo destruí-las. Pessoas como nós já tiveram sorte de obter algumas fortunas e chances de sorte da gaiola real. Estudar. Reparar ela. Que piada. Mas esse velho definitivamente é um mestre de matriz, não apenas isso, mas ele também é famoso. Suas habilidades não são inferiores afinal. Se ele não está aqui para reparar a formação de matriz, então por que ele ficaria em volta da gaiola real por tanto tempo? Com o que ele está mexendo lá? Quem se importa com o que ele está mexendo? O que eu quero saber é quando a gaiola real será aberta novamente. Desde que Lin Ming entrou, a gaiola real não deixa mais ninguém entrar. Já se passaram quase 4 meses e Lin Ming está morto há muito tempo, mas a gaiola real ainda está fora de uso. Por quanto tempo ela vai ficar selada? Concordo. Nossos recursos de prática de alta qualidade estavam precários para começar, e a maioria deles foi dada para os demônios celestiais e 7 estrelas que prometeram lealdade aos lordes superiores. Agora que o outro foi fechado, significa que temos menos um recurso de prática. Acho que há idiotas que ainda acreditam que Lin Ming está vivo. Aquele Lin Ming era muito arrogante e vaidoso. Que idiota! Com o seu cultivo e força, ele tinha a habilidade de entrar no top 10 do terceiro andar, mas agora ele realmente morreu na gaiola real. Que patético! Muito tempo se passou. Lentamente, os artistas marciais do terceiro andar se cansaram de falar sobre Lin Ming. Depois de 85 dias,
quase todo mundo achava que Lin Ming havia morrido, mas ainda havia alguns retardatários que esperavam que ele ainda estivesse vivo. Naquela época, aqueles que pensavam que Lin Ming tinha morrido naturalmente jogavam todos os tipos de sarcasmos e insultos. Quanto àqueles que pensavam que Lin Ming ainda não havia morrido, eles eram em sua maioria humanos. Seus argumentos acalorados continuaram, e logo, se foram 100 dias. Neste momento, mesmo aqueles que estavam convencidos de que Lin Ming poderia criar um milagre foram obrigados a calar a boca. Os orgulhosos e alegres demônios gigantes e diabretes naturalmente tiveram que humilhar os humanos. Todos os tipos de palavras desagradáveis foram cuspidas. Nos dias de hoje, os rostos dos humanos estavam apenas inchados, todos os dias eram cercados de bullying. Havia muitos artistas marciais humanos que estavam pensando em sair da torre Polaris divisora de céus. Por exemplo, Mukgu, ele já estava fazendo as malas. Isso não foi porque seus rostos foram espancados, mas porque o terceiro andar da Torre Polaris Divisora de Céus já ultrapassava os limites do potencial da maior parte dos humanos. Eles mal podiam permanecer aqui de forma lamentável. Se continuassem aqui, haveria uma grande chance de morrer também. Quando o tópico de ser capaz de bater nos rostos dos humanos foi levantado, estas 4 artistas marciais, demônios gigantes e diabretes começaram a rir. Este tipo de evento engraçado naturalmente gerou uma explosão de discussão animada. Enquanto os 4 conversavam, a barreira de luz atrás deles suavemente estremeceu por um breve momento. Milímetro. O que está acontecendo? Um artista marcial demônio gigante se virou para olhar a barreira de luz. A barreira de luz tremia de vez em quando, os movimentos se tornando cada vez mais intensos, como se algo estivesse acontecendo com ela. A gaiola real está finalmente se abrindo de novo. Um diabrete disse, com seu coração feliz.